Hoje eu quero dar para você uma compreensão dos 14 tipos de sonhos divinos. Eu não vou falar nem de sonhos da alma e não vou falar de pesadelos, de sonhos malignos. Eu quero focar sempre nos sonhos de Deus, porque ele disse: eu vou derramar do meu espírito e vocês vão ter sonhos. Vocês terão visões e sonhos. É uma promessa. Então, eu acho que a igreja tem que ser muito displicente para não estudar um assunto dessa natureza, para não ir em busca de entender algo dessa natureza, se o próprio Deus está avisando: eu vou derramar do meu espírito e vocês vão disparar a ter sonhos. Vocês vão ter visões. Vocês vão ter revelações. E ele disse, e a coisa é democrática, ele fala, até sobre os servos e até sobre as servas. Eu vou derramar do meu espírito. Então diga comigo, vale a pena. Meu Deus do céu, eu vou parar de pregar aqui hoje, Deus abençoe. Pega a palavra aqui, o Léo, a palavra está contigo. Deus te abençoe. Vem cá, Léo, vem cá, Léo. Vem cá, me ajuda aqui, porque eu não dou conta de pregar a pessoa. Amados e abençoados, vou passar a palavra para o pastor Gerson de novo aqui. Ah, rapaz, você não tem nada de bobo, viu? De bobo você não tem nada, rapaz. Então, entender isso é de extrema importância. Por que eu estou colocando 14? Será que só existem 14 tipos de sonho? Provavelmente não. Tá? Provavelmente não. É possível que se catalogue muito mais. Tá? O John Paul Jackson, que era um grande especialista no assunto, eu sou fiote, perto do já falecido agora, John Paul Jackson. Ele relacionou cerca de 20 e poucos tipos de sonhos. Tá? Eu, na minha fraqueza, na minha incompetência, eu não me identifico com todos eles. Eu não consigo reconhecer todos eles. Eu consigo reconhecer pelo menos 14 tipos de sonhos que podem ser claramente identificados, e é isso que nós vamos ver hoje na nossa sequência. Vamos falar um pouco sobre isso. A lista é mais ou menos o seguinte. Primeiro são sonhos de cura. Há pessoas, eu conheço pessoas inclusive, que foram curadas à noite sonhando. Tinha um problema de saúde, clamava a Deus, pedindo, Senhor, tem misericórdia, outras pessoas orando, de repente à noite tem um sonho e acorda no outro dia e está curada daquele mal. Tá? Isso é uma coisa que existe, são sonhos de cura. Deus visita a pessoa à noite e cura a pessoa enquanto ela está dormindo e sonhando. A segunda categoria são sonhos de chamada. Essa chamada, eu vou daqui a pouco falar sobre os 8 que eu considero os principais, e, portanto, eu não vou gastar muito tempo agora. Esta chamada pode ser chamada ministerial, chamada de vários tipos de chamada. Inclusive, nós temos um testemunho aqui para dar daqui a pouco sobre isto. Terceiro lugar, sonhos de aviso. Quantas vezes eu tive agora, 3 noites atrás, mais ou menos, essa experiência. Eu tive um sonho, alguém chegou no meu sonho e me deu um aviso. Disse, olha, faça isso. Um aviso claro, cristalino, sem a necessidade nenhuma de interpretação. São sonhos de aviso. Quarto lugar, sonhos encorajadores. Pessoas estão passando por momentos difíceis, luta, dificuldade, a fé está fraca, seja lá o que for. De repente a pessoa tem um sonho e aquele sonho traz um encorajamento para aquela pessoa. Sonhos de correção e sonhos de repreensão. 5 e 6. Escute bem o que eu vou te falar. Talvez esses sejam os mais importantes. Tá? Sonho de correção e sonho de repreensão. Sonho de correção são sonhos que vêm para colocar você de volta numa rota. Você está desviando de uma rota, você está se perdendo em relação à sua rota principal, e de repente Deus te visita de noite, você tem um sonho e aquilo volta você para a rota. São sonhos de correção. Sonhos de repreensão vêm para corrigir você de uma rebeldia velada contra Deus, às vezes até inconsciente, um pecado, uma coisa assim. 7, sonhos proféticos e reveladores.
Quantas pessoas tiveram à noite sonhos que revelavam coisas, apontavam para o futuro, revelavam o seu próprio destino, o destino de alguém e por aí vai. Sonhos para intercessão, sonhos que você tem e que eles vêm especificamente para fazer você orar por alguém, para levar você a interceder por alguém, tá? Sonho de batalha espiritual. Eu tive um sonho assim, há pouco tempo atrás, eu contei aqui, eu acho que na primeira mensagem, um sonho em que eu estava no meio de uma guerra, a igreja começou, na verdade, em setembro de agosto de 2017. E a igreja tem um certo histórico, tinha acontecido uns problemas anteriores, com alguém que havia traído o pastor anterior e por aí vai. Tem uma história por detrás. O fato é que, em 2017, nós praticamente recomeçamos aqui com um grupo de, acho que 12 pessoas, se não me falha a memória. E aquela luta, aquela peleja, aquela coisa que parecia que não engrenava. E eu orando a Deus por aquilo, e uma noite eu tive um sonho. Desse sonho, eu estava numa guerra. Eu estava numa batalha espiritual, e nessa batalha espiritual, o Senhor veio e mudou a chave da minha arma. Ele me deu um código para a minha arma. Dali para frente, as coisas começaram a mudar. Sonhos para expor o medo. São sonhos que vêm para revelar o espírito de medo que está te atacando. Tem gente que tem medo de certas coisas. Tem gente que até hoje não saiu de casa com medo do coronavírus. Até hoje. Não estou brincando. Tem gente enclausurado dentro de casa até hoje, com medo do vírus. É diferente você ter o cuidado, a prudência, né? Aqueles protocolos que são necessários quando há um risco de alguma forma. Mas algumas pessoas foram afetadas por um espírito maligno de medo e a vida delas, né, travou. Então, Deus às vezes visita essas pessoas à noite e fala com elas. Você está entendendo a importância de você entender o que você está sonhando? Você está entendendo? Porque Deus está tentando falar com você de diversas formas. O que o diabo faz hoje em dia com as pessoas? Deus não se importa, Deus nem existe, né? Deus sequer existe, porque se ele existisse, todo mundo saberia. Se Deus existe, por que ele está por aí aparecendo para as pessoas e falando com as pessoas? Hello? Ele está. Ele está falando com as pessoas. Ele está visitando as pessoas. Ele está cuidando das pessoas. Deus não abandonou a raça humana. Sonhos para invenções. Eita! Nós temos coisas que nós temos hoje em dia, usamos hoje em dia, que elas vieram quando um dia alguém sonhou com alguma coisa. Nós temos um exemplo bíblico disso. Jacó. Jacó precisava transformar a natureza de umas ovelhas. Ele teve um sonho à noite. Deus falou, faz isso, 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 pega as varas, faz assim. Deus deu para ele em sonho um mecanismo que ele inventou, ninguém nunca tinha usado até então, um mecanismo, uma tecnologia, Deus deu para Jacó, e Jacó usou aquilo para transformar a natureza daquelas ovelhas de brancas e pretas para salpicadas e malhadas. Quem está entendendo? E por aí vai. Dizem as más línguas que Thomas Edison, depois de tentar muito sobre a lâmpada, tem duas histórias. Tem uma de que a esposa dele chegou para ele, tarde da noite, ele já tinha tentado tantas vezes a invenção da lâmpada. E aí tinha dado errado. Aí um dia ele estava altas horas da madrugada trabalhando, aí a mulher virou para ele e falou assim, você precisa parar com esse negócio, vai dar um vácuo na sua cabeça. Aí ele... Vácuo, é esse o problema? Não é? Porque ele estava tentando produzir a lâmpada, mas quando ele tentava, queimava, dava errado. Aí ele se deu conta de que ele precisava que o ambiente da lâmpada, dentro da lâmpada, fosse um vácuo, não tivesse oxigênio. Essa é uma história, mas tem uma outra história de que ele, depois de tentar muitas vezes, ele teve um sonho à noite. E nesse sonho ele teve lá diretrizes de como fazer a lâmpada funcionar. Ele acordou no outro dia, correu lá, fez os testes e finalmente deu certo. E aí antes disso alguém chegou para ele e falou assim, você não desiste não, você já tentou 1000 vezes, você fracassou 1000 vezes na tentativa de fazer funcionar esse negócio.
Ele falou assim, não, na verdade, eu descobri 1000 formas de não funcionar uma lâmpada. Ou seja, eu estou mais perto ainda de descobrir como funcionar a lâmpada. Então, existem sonhos de invenções. Pessoas que tiveram sonhos e inventaram coisas. Deus faz isso também, né? 12 sonhos com palavras de conhecimento. Esse sonho que eu descrevi agora, que foi uma espécie de aviso, eu posso classificá-lo também como um sonho com palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é o que a gente chama popularmente de revelação. Eu chego para alguém e falo, eu tive uma revelação com você. Deus me falou isso, isso, isso. Vai acontecer isso e isso na sua vida. Por exemplo, a Zandra, o Cris ligou para a gente ontem para testemunhar algo. Eu coloquei no Viva Voz, o Cris, do Bonissone, o esposo da Raquel, quando ele abriu o restaurante, ele estava muito preocupado, que ele tinha pegado todas as reservas dele, todos os cartões de crédito, tudo, e tinha colocado para abrir o restaurante. Ele estava, assim, com a água batendo no nariz. E aí nós estávamos sentados à mesa, conversando no momento normal. Assim, aí a Zandra virou e falou assim, olha, escute bem o que eu vou te dizer. Ainda no primeiro mês, Deus vai devolver para você 100% do seu investimento. O que é isso? Isso é uma palavra de conhecimento. Ou seja, veio ao conhecimento dela, pelo Espírito, que Deus ia fazer aquilo. Uma palavra de conhecimento. E quando você está... Talvez eu desvie do assunto, mas eu vou precisar dizer isso aqui. Quando você está lidando com gente que tem unção profética, você precisa estar sempre com a sua guarda alta. Não baixe a sua guarda. Porque quem tem uma unção profética, fala sempre profeticamente. E as pessoas só aprenderam a valorizar a palavra profética do reteté. Aí, oh meu Deus, oh Senhor. Aí a pessoa então se rende, porque não, agora foi profético. Sim ou não? É a palavra profética do reteté. Vocês entenderam o que é que eu peço o Léo para mostrar como é que faz de novo? Não? Ok. Tem um Léo aqui também. Hã? Você prefere o Léo ou a Sônia? Rapaz, a Sônia nunca mais volta nessa igreja se eu fizer um negócio desse. Então, você está entendendo? A palavra profética, nunca esqueço. O dia que o profeta Amaro, conversando comigo na live do Instagram, com uma naturalidade, com o mesmo tom de voz do começo da conversa. Ele virou para mim e falou assim, não tenha medo de visitar o outro lado do Lago Ontário, porque tem famílias lá esperando por você. Ok. A live foi, ele entregou outras palavras proféticas e tal. Partiu para o Senhor, né, para quem não sabe, agora há pouco tempo atrás. Passaram uns 2 meses, 3 meses, eu recebo um e-mail de uma família no Canadá, perguntando, pastor, como é que a gente faz para se conectar? Nós estamos aqui numa cidadezinha perto do Lago Ontário, uma cidadezinha aqui, só tem igrejas nativas, igrejas canadenses, todas elas frias, todas tradicionais, e nós queremos experimentar, nós queremos viver com tudo isso que vocês estão pregando aí, como é que a gente faz? Eu falei, aguenta firme, que eu estou chegando aí. Amém? E para a glória do Senhor, há de ser ainda este ano. Amém? Então, são coisas assim, a palavra de conhecimento é muito importante. Um bom testemunho, né? Aqui o Zé Carlos. Zé Carlos. Olha lá, vem cá, dá a volta aqui rapidinho, para quem não te conhece. Hã? Aqui, ó. Um dia nós estávamos num culto aqui, Deus visitando a igreja, eu estava sentado bem ali, e o Senhor falou comigo assim, faça uma chave, modelo de uma chave, entrega para o Zé Carlos e diga para ele usar essa chave onde ele quiser. Foi assim ou não foi? Palavra de conhecimento. Aí, o profeta não pode ter medo, o profeta tem que ter coragem. Se o profeta não tiver coragem, ele não tem como ser profeta. Tá? Aí eu arrumei pedi, eu acho que, para você,
Pedi para ela falar, corre lá, me arruma uma tesoura. Ela correu lá, pegou uma tesoura, pegou uma folha de papel e eu cortei a silhueta de uma chave. Chamei ele e falei, o senhor mandou te entregar essa chave e disse para você usar essa chave aonde você quiser, que ele vai te abrir a porta. Né? Antes do fim do ano. E eu, na expectativa que ele pedisse aí mais ou menos $1 milhão, me desse uma rachadinha, uma coisa assim. E o que ele fez? Ele foi pai. A filha no Brasil sonhava em estudar numa das maiores faculdades do Brasil, que é a Mackenzie, uma faculdade caríssima, particular, de altíssimo gabarito. É a nossa Harvard aqui, é a Mackenzie no Brasil, tá? Presbiteriana. O que ele fez? Pegou na chave e falou, Senhor, eu quero que essa chave abra para minha filha uma porta na Mackenzie. Ei, santo, o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. A filha foi e aplicou para uma bolsa, ganhou 100% da bolsa. É verdade tudo que eu estou contando? Depois você conta os detalhes, tá? Que eu vou te chamar para você testemunhar isso aqui. Você está entendendo o que é a palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é isso. É um conhecimento divino que vem a alguém e aquilo é transmitido. Nem sempre a pessoa vai sapatear, nem sempre ela vai falar em línguas. Se a pessoa tem a unção profética, aquilo flui pelos poros da pessoa. Amém ou não? Jesus, Deus está na casa. 13, sonhos de libertação. Assim como há pessoas que são curadas em sonhos, há pessoas que são libertas em sonhos. Eu conheci uma pessoa que tinha um certo problema, uma certa situação, e ela clamava a Deus por ajuda, por ajuda. Aí teve uma noite que ela teve um sonho. Ela sonhou que alguém chegava para ela, ministrava nela, e ela vomitava um chumaço de cabelo em forma de um coelho. Ela sonhou com aquilo. Ela botava para fora, parecia um coelho, mas era um chumaço de cabelo. Do dia seguinte para frente, ela nunca mais se debateu com aquele problema que ela estava se debatendo e pedindo a Deus socorro. Ela foi liberta sonhando à noite. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Tem alguém me ouvindo online? Vocês estão entendendo por que a igreja precisa aprender a lidar com essas coisas espirituais? E 14, sonhos de direcionamento. Quantas vezes a pessoa está perdida, desorientada, de repente vem um direcionamento de Deus à noite.